Papo Lendário, o podcast de mitologias do projeto Mitografias. Quer conhecer sobre mitos, lendas, folclore e muito mais? Acesse mitografias.com.br. Muito bem, ouvintes. Você está ouvindo esse episódio assim que foi ao ar, Feliz Natal. E espero que tenha sido uma boa pessoa. Caso contrário, você irá ganhar um carvão, ou então uma chicotada, ou mesmo ser sequestrado pelo Krampus. E para esse episódio, tô aqui com o Pablo e com a Ju Ponzi, ela que conhece mais aí da terra natal dessa criatura. Rapaz, lá quando tinha parada do Krampus era louco. A gente vai falar aí também desses festivais, desses desfiles que tem aí. Já vi alguns vídeos aí e a gente vai tentar deixar alguns vídeos aí no post. Bom, quem que é o Krampus? Ele é considerado um ser folclórico e é relacionado à época de Natal, por isso que esse episódio aqui tá saindo aí na época de Natal, aí sendo o último episódio do ano. Ele, por vezes, assim, é considerado uma versão macabra do Papai Noel, já que ele vem, né, na época aí de Natal, mas ele é bem mais assustador. Não só a aparência dele, como o objetivo dele, porque ele vem pra punir e pra sequestrar as crianças desobedientes. Então, se você foi uma boa criança, o Papai Noel vem e te traz presentes. Se você não foi, vem o Krampus te chicotear. Ou então te sequestra, né, coloca você num saco e leva embora. A versão natalina do Homem do Saco. Exatamente. E ele é de origem da Europa, de alguns países específicos, né? Você encontra ele em vários países, como a Áustria, a Hungria, a Eslováquia, a Eslovênia, Croácia, né? Na Alemanha tem, né? Em vários países dessa região. Claro que a gente tem uma versão brasileira, que mais pra frente a gente vai falar, e tem nos Estados Unidos também, mas adveio tudo dessas regiões da Europa. Ju, você que além de ter morado por lá e conhece linguística, tem alguma relação entre esses diferentes povos que acabam trazendo uma base para o Krampus aparecer por ali, ou é mais uma questão geográfica, porque tipo um tá do lado do outro? Olha, eu acho que na realidade é uma mistura, porque tanto geográfico também, né, porque a gente tem uma linha, e essa linha desses países, querendo ou não, segue um rio, né? Então você meio que pode vir trazendo todas essas histórias e essas lendas pelo rio, que foi uma coisa que é também bastante responsável por espalhar várias coisas pela Alemanha, né? Então, por exemplo, porque existe carnaval, né, na Alemanha. Pasmem, né, temos carnaval na Alemanha, e ele se estende por uma parte onde é tudo banhado pelo mesmo rio, né, então era uma galera que fazia comércio, e aí foi indo e foi espalhando. Então as cidades que são mais conhecidas por comemorar esta data, de uma forma um pouquinho diferente da gente, mas também tem comemorações, eles comemoram mais ainda. Se você acha que o carnaval aqui no Brasil dura muito, na Alemanha dura muito mais, e aí é tudo espalhado pelo rio, né, então você vai descendo o rio, desde o norte até quase lá embaixo, e tem um monte de cidadezinhas à beirada do rio. Então eu acredito que seja isso, tá? Seja muito pelo lance da galera ir e vir e trazer o comércio e trazer também as fábulas e as crendices e o Krampus também, né? Porque o Krampus, cara, ele é incontrolável, indomável. Ele que desce o rio e vai indo também, né? Assustar os outros países. Exato. É porque eu fico pensando muito do folclore alemão, porque os irmãos Grimm fizeram muito favor de organizar tudo isso, né? Eles caçaram muito dos contos perdidos no interior ali da Alemanha, na região, mas muito enquanto na tentativa de organização linguística deles. E eu sempre tive curiosidade para saber se a cultura acabou se organizando também por conta disso, porque durante muito tempo a Alemanha não era um país, né? Era um bando de gente que morava por perto, basicamente, né? E depois eles foram se organizando, inclusive linguisticamente. Fiquei sabendo esses dias, né? Eu acabei encontrando um vídeo que mostrava que antes de Martinho Lutero, que fez uma tradução em alemão da Bíblia, você não tinha nem um alemão unificado, né? E que daí ele acabou criando uma versão que pudesse ser inteligível por vários dialetos e versões de alemão diferentes, e acabou dando uma base para isso, né?
Ele é o responsável por sistematizar a primeira gramática, inclusive por isso, né, sistematizar a primeira gramática do alemão. Então, quando os meus alunos reclamam, Juliana, isso aqui tá muito difícil, eu falo, não é minha culpa, você vai brigar com Martinho Lutero, porque foi culpa dele, coitado, né, depois disso o alemão evoluiu um montão, mas enfim, mas é isso mesmo. E outra coisa também, né, que a gente tem nos contos que os irmãos Grimm recolheram, entre muitas aspas, do povo alemão, e justamente por esse lance de você não ter as suas bordas, né, os seus limites de país muito bem definido, é o que acontece que, por exemplo, na Alemanha você tem um monte de versões de contos de fadas, de contos nórdicos, né, porque a Europa, aquele negócio, você tropeçou, caiu no outro país, então você tem um monte de versões, por exemplo, de contos noruegueses, tal, dinamarqueses, e que viraram histórias que hoje a gente conhece como legado dos irmãos Grimm, né, então, por exemplo, a história da Bela Adormecida e tudo mais, então acho que ficou uma grande mistureba, né, justamente por você não ter essa limitação física, e a galera, né, no lugar ali, até hoje, ali em cima, onde você tem a divisão, né, a fronteira com a Dinamarca, você fala um dialeto que é uma mistura de alemão e dinamarquês, então é tudo muito misturado, né? Então, também você tem toda a razão, a gente pode atribuir a isso também, e aí o Krampus viajou, aproveitou, porque, né, para uma história viver, ela precisa ser contada, então ele foi só se espalhando pela boca dos outros. Bom, falando desse tema, ouvinte, diz aí se você gostaria de que a gente fizesse um episódio aí referente aos irmãos Grimm, toda essa parte aí histórica aí, de repente pode ser interessante. Diz aí nos comentários se você gostaria, né, para ir pro futuro aí um episódio desse tipo. Adoro as histórias originais dos irmãos Grimm, são muito mais sanguinolentas, maravilhosas. Temos porquê delas terem mudado também, mas adoro. E aproveitando que a gente citou a questão aí da linguística e tudo mais, o Krampus, pelo que eu pesquisei, muitas vezes diz que ele vem de Krampen, que seria a palavra para garra no alemão antigo. Procede, é isso mesmo. Porque realmente, né, ele tem garras, né? Mas é claro que o nome dele também poderia ser baseado em qualquer outra parte assustadora dele aí, porque a fisionomia dele é basicamente de um demônio, né? O conceito clássico assim de um demônio. Ele tem o corpo todo peludo, tem chifres, ele tem um pé de bode, e eu acho interessante essa questão do pé, que nas representações, nos desenhos que você vê, normalmente um pé dele é mais comum, né, por assim dizer, e o outro é um de bode, então, tipo, é um só. Ele é meio sátiro só. É verdade. E tem um rabo, que tem que ter, e outra coisa marcante da aparência dele é a língua, que é normalmente representado ele com um linguão, né, grande pra fora da boca, assim. Mas ele tem ficado mais popular, eu percebo, assim, que de uns anos, talvez, sei lá, se décadas ou não, assim, mas ele tem ficado mais popular porque ele já é conhecido na parte na Europa em si, nessas regiões, mas eu acho que mídias mesmo, né, em geral, tem se tornado mais famoso. Não chega a ser tão comercial quanto o Papai Noel, mas ele tem se tornado mais conhecido. E ele veio mudando com o tempo, que a gente falou aí no início dele dar chicotada e sequestrar crianças. Tipo, atualmente eu acho que deve ser mais tranquilo nos festivais que acontece, né? Assusta um pouco, mas imagino que não deva ter muitos sequestros aí referente a isso. Mas eu sei que antigamente as coisas acabavam sendo mais pesado, né? Não que atualmente os festivais não assustem, né? Léo, vou dizer que tem tentativas de sequestro. Vou deixar uns links aí pra vocês, de uns vídeos bem legais. Tem umas tentativas. Eu acho que hoje eles não conseguem mais. Mas enfim, existe ainda uma tentativa de catar a criancinha lá que tá com o pai e com a mãe vendo a parada do Krampus. E do Krampus eu vejo na pesquisa aí pra pauta, mostrando como que esse folclore, né, foi se mantendo. Eu vejo que é bem aquela ideia assim, que não dá pra você barrar essas coisas culturais, assim, porque é algo bem pesado, é assustador ali, e teve épocas que a Igreja Católica realmente proibiu, mas você vê que acaba voltando, continua tendo essa visão do Krampus, assim, não importa se a igreja vai proibir ou não, e aí você vê que acaba já se unindo com a cultura em geral para realmente colocar no Natal, né, algo realmente católico ali,
claro que não é com sua origem pagã, mas, né, mas atualmente assim católico, mas aí adiciona-se o Krampus. Porque até às vezes eu vejo o Krampus, eles põem como ser a versão macabra, né, do Papai Noel, como é visto assim, mas muitas vezes coloca-se até ele como um companheiro do Papai Noel, no sentido de que ele faz uma parte do trabalho. Enquanto o Papai Noel ganha ali a visibilidade boa, né, do bom velhinho, o Krampus faz o trabalho sujo. Isso me chama atenção, né, porque a gente já comentou no episódio que a gente fez o Papai Noel vários natais atrás, né, que uma das possíveis influências para a imagem do Papai Noel é a própria figura do Odin, ou de Wotan, né, como ele era conhecido naquela região, que nessa época ele distribuía presentes para as crianças, né. E quando a gente tem essa construção do Krampus, né, e ligado a essas várias origens, é interessante ver o quanto que essas outras imagens associadas, elas acabam trazendo dessa mitologia pagã também, né? Porque reconhecendo que na época do Natal você tem Papai Noel e Krampus andando juntos, e o Papai Noel já está muito mais cristianizado hoje em dia, a gente tenta entender de onde que vem isso. É claro que a nossa mente cristianizada, ela acaba trazendo muito a imagem ligada aos demônios, ou ligado ao próprio diabo, e sei lá, né, o que o Papai Noel está fazendo andando com o diabo do lado. Mas se a gente pega as referências mais mitológicas e pagãs dessa história, a gente vê que está muito mais ligado e está muito mais próximo, né, e o quanto que essa base do Odin e de Wotan ligado ao Papai Noel está muito mais presente do que a gente imagina. Falando um pouquinho da minha vivência lá da Alemanha, em dezembro as crianças elas têm visitas 2 vezes. Você tem a visita no dia 6 de dezembro, que aí vem São Nicolau, que é bastante separado do Papai Noel, e o São Nicolau é que vem acompanhado com o Krampus. Então, nas paradas que a gente assiste lá na rua e tal, a figura, ela é parecida com o Papai Noel, pero no mucho. Porque o São Nicolau, ele tem uns símbolos todos lá. E aí tem o lance de que, se você foi bonzinho esse ano, é o São Nicolau que te presenteia. E os presentes são as coisas mais fofinhas do mundo, porque, por exemplo, as crianças ganham laranjas. Aí você vai perguntar, como assim? Você vai dar fruta para criança, né? Como assim, né? Porque nos tempos, né, imemoriais, na realidade, a fruta, até hoje, na real, né? Porque se você compra na Alemanha, se você pede na Alemanha, numa lanchonete, um suco de laranja, ele tem um custo totalmente diferente do suco de laranja que acabou de ser espremido, que isso tem no cardápio diferente, tá? Então você tem o suco que é importado da caixinha e tem aquele que a gente fez agora de laranja, porque laranja não é uma fruta assim, tipo, super agora com a globalização, ok, né? Mas ela chega, tadinha, muito murchinha, né? Muito sem suco. Então laranja é um doce que pra eles é, tipo, muito diferente. E na época era como se fosse, sei lá, se a gente for comparar com o Halloween aí, que a criançada pede trick or treat, era um treat, assim, era muito gostoso. É por conta disso que na Alemanha, quando eles pensaram, vamos fazer um refrigerante diferente, fizeram de laranja? Provavelmente, mas olha, eu não duvido, Pablo. Um gosto, assim, que os alemães vão gostar mesmo, assim, deles inventaram a planta. Pois é, se tivesse dado pra fazer de banana, seria banana. Mas aí não dá foro pra laranja. E aí ele dá chocolatinhos, ele deixa, né, pras crianças chocolatinhos, laranjinhas, que é o São Nicolau, e aí vem o Krampus, se você foi ruim, então tome a escotada e vamos embora junto no saco aqui, tipo o homem do saco. E aí, no dia 24 ou 25, você tem a presença do Papai Noel. Então lá as crianças em dezembro ganham 2 tipos de presente. No dia 6, um presentinho menorzinho, mas já é um chocolatinho, uma coisa gostosa, e aí, que vem lá junto com o Krampus, e aí no 25, que é esse Papai Noel mais, tipo, igreja católica. Mas a gente precisa lembrar que a gente está falando de um país que é muito dividido, onde o sul é predominantemente católico e o norte é predominantemente protestante.
Noite. Então, você tem essa diferença também da popularidade de Papai Noel e São Nicolau, enfim. Hoje você tem isso na Alemanha toda, mas ainda há uma preferência dependendo da região onde você nasceu. Essas festividades todas acontecem mais ao sul do que ao norte. O Papai Noel cristão, aquele do dia 24 e 25, acontece mais no sul mesmo. O São Nicolau e o Krampus, hoje você tem versões assim na Alemanha toda. Porque o São Nicolau é ainda mais católico do que protestante, Pois né? eu acho que como é uma coisa mais antiga, Pablo, então aí o norte acaba comprando mais, sabe? Mas aí eu estou falando só de um achismo, isso eu não sei, estou falando só de achismo. Eu fiquei pensando assim, como o Krampus e o São Nicolau vêm antes aí do Papai Noel, né, no começo do mês, se o Krampus leva a criança embora porque ela não foi boa, aí os pais nem precisam se preocupar com o presente do Natal mesmo. Né? Exatamente, Olha muito só, prático, não é mesmo? É prático isso daí. É interessante. Mas eu achei curioso isso daí de dividir o São Nicolau do Papai Noel. Isso eu não sabia, não. Pois é. E, inclusive, até a aparência do São Nicolau, obviamente ele tem a barba e tal, mas você consegue diferenciar bem quem é o São Nicolau do Papai Noel. Nas figurinhas e tal. É bem legal. Bom, e falando aí dessa parte mais de origem, assim, pesquisando aí a gente encontra às vezes que diz que o Krampus ele seria um personagem vindo da mitologia nórdica em si, que a gente conhece aí do Thor, Odin e tudo mais, do qual ele seria filho da deusa Hela. Mas assim, eu vou ser sincero que eu só encontrei isso. Sempre os locais falando que o mito dele advém desse filho da Hela. Mas quando você pesquisa do Krampus, mas quando você pesquisa a mitologia nórdica, eu não encontrei nada disso. Quando você fala da Hela, não tem isso daí, nunca ouvi nada, sabe? Relacionado aos Vedas, tudo, aquela parte realmente mítica, né, ali. Então, não sei. Aí eu já começo a achar que estão forçando essa conexão. O ouvinte a gente vai deixar no post aí algumas imagens também. É muito legal. Tem um aqui que é o São Nicolau com os guarda-costas Krampus, né? Seria assim, porque ele andando no meio de vários Krampus. E é assim que começa a parada. Você tem um São Nicolaus, um só. Então você tá vendo que você consegue distinguir ele porque a figura dele parece muito bispo, né? Ele parece muito um bispo, ele tem um chapéu, tal, assim. Então ele vem meio que abrindo a procissão, entre aspas, porque é tipo uma procissão, né? E aí vem um monte de Krampus, muitos Krampus mesmo. E eles têm na roupa, é muito comum que essas partes onde parecem uns cintos aqui que estão cruzados, você tem muitos guizos, então eles vêm pulando e fazendo muito barulho dos guizos. E eles têm também uns tambores e uns bastões, então eles vêm batendo no chão, batendo no tambor. Então eles fazem muito barulho. E eles têm um balé especial lá, um jeito de se mexer, que, gente, você vê esses negócios ao vivo, dá muito medo, de verdade. Tipo, é muito impressionante. E as máscaras, as roupas são muito bem feitas. Então, tem um São Nicolau só pra 1 milhão de Krampus, isso é o mais legal de tudo. Né? Temos muito mais crianças más do que crianças boazinhas. Sim, faz sentido. Pela proporção, faz sentido. E essa procissão em si, você sabe se é de algum país em específico? Porque eu sei que tem, né, como a gente falou, tem vários países e vai modificando um pouco. Ou meio que todos esses acabam tendo algo desse tipo, dessas festividades. Olha, eu sei, como eu falei pra vocês, né, eu vi tanto na Alemanha quanto na Áustria, mas eu sei que tem em todos esses países que vocês citaram no começo, meninos. Tem na Hungria, tem tipo em vários locais mesmo. Eu só vi pessoalmente nesses dois que eu falei, mas elas acontecem sim. Não sei se na mesma frequência com qual na Alemanha, porque na Alemanha acontece um monte de cidade diferente e acontece também meio que durante dezembro. A primeira é no dia 6, mas você tem várias durante dezembro, na realidade, não é só no dia 6. A do dia 6 é sempre a maior, mas eu já vi coisas diferentes que aconteceram em outros dias também, e também tinha um montão de Krampus. O terror psicológico lá é maior. Eu falo, gente, olha que jeito maravilhoso de educar a criança, com Krampus. Você sobe mais um pouquinho, você educa a criança com
troll. Ó, se você sair e for naquele lugar, o troll vai vir e vai arrancar sua cabeça. Pronto, educou a criança, cara. Principalmente se você for tentar fumar maconha embaixo da ponte. Lá eles moram. Mas é bem assustador, assim, é bem interessante aqui. E você vê em outras representações, ele tá sempre ali junto, né, do São Nicolau, né, em si. Só que ele é a parte macabra, punitivo, né, ali. É bem interessante isso daí. E bem sádico até, você vê a representação dele com as roupas, assim, quando é desse do festival, é bem assustador mesmo. Mas quando você vê nos desenhos, você vê ele meio com um ar sádico, com aquele linguão, tudo, aquela coisa bem, sabe, ele tá fazendo aquilo com gosto, assim. É porque por ser algo folclórico, eu imagino que possa ter, né, algumas variações, assim, coisas de país para país, né, para região. Inclusive, né, como falei, ele tem aqui no Brasil, né, ele tem a versão daqui, que não vai se chamar Krampus, mas na verdade ele vem de uma outra versão de nome dele, né? O Krampus, ele é um personagem com variações, e aí que é interessante. Pela pesquisa, né, conforme eu fui vendo aqui, ele é aquele tipo de personagem assim, que ele tem uma variação, e aí tem outros nomes, ao mesmo tempo que ele acaba se tornando tipo um grupo, que muitas vezes é chamado até de companheiros do São Nicolau. Então aí você tem outros personagens com um aspecto meio semelhante. E aí fica aquela coisa, é só um outro nome ou chega realmente a ser um outro personagem, né? Às vezes muda tanto que você vê que é um outro personagem. Tem algumas versões até mais... ele é humanoide, né, em si, mas mais humanas mesmo, né? Não tem aquela cara tão de demônio, ainda que seja algo tanto quanto assustador. Exatamente. Ele não é um demônio. Ele é uma outra pessoa. Ele, na realidade, se a gente for comparar o Knecht Ruprecht com o Krampus, ele é tipo uma versão, sei lá, São Nicolaus andou muito, por muito tempo, sujou a roupinha, a barba ficou suja, e ele tá num dia muito ruim da vida dele. Na real é isso, tá? Tipo, então é um homem que parece muito mais, ele tem uma cara sempre muito sisuda, tipo Grumpy Cat, assim, mas ele é humanoide, tá? E na realidade, quem carrega, ele é o empregado do São Nicolau, porque quem carrega a cestinha que tem as laranjas, eu esqueci, também tem mexerica, olha, até água a boca, porque eu me lembro que eu ganhava umas frutinhas também. Então, tem laranja, mexerica, eles ganham um monte de nozes, amêndoas, tipo, vem em saquinhos, todo assim. Eles ganham também, sabe aqueles pães de mel que aqui no Brasil você vê muito na Oktoberfest, que é aquele coraçãozinho, tem umas coisas escritas? Que é um pão de mel mais durinho, ele não tem recheio, mas ele é um pão de mel. Isso também era dado no Natal. Então, quem carrega a cesta com todas essas coisas, São Nicolau, ele é muito do estrelão, tipo, ele vai lá com o cetro dele, muito do bonito, mas quem carrega a cesta com as frutas e tudo mais é o Knecht Ruprecht. É aquela coisa, a gente fala de companheiros do São Nicolau, mas não é bem companheiro, né? Exatamente. E ele tá de olho lá só porque ele fala, esse cara aqui, você não pode dar a frutinha, Nicolau, porque ele foi mal. Então ele já vem, tipo, meio que dedando a criançada. Eu já vi paradas que tinham o Knecht Ruprecht e o Krampus junto, mas tem algumas que só tem o humanoide. Aí é que só tem o humanoide e não tem graça nenhuma, porque não tem o demonião, né? Então... mas eles meio que tem uma galera que anda com o Nicolaus. Sim, e aí a gente tem, né, as várias versões com os nomes diferentes aqui. Um deles aqui é o Pelsnickel. A Ju com certeza vai saber falar melhor que eu, esses nomes. Ele se chama Pelznickel, é porque pelz é pele, né? Então tudo que você tirou, esquinou o animal e ficou sua pele, a gente chama isso de pelz. Então é por isso que ele chama Pelznickel, porque ele tem uma coberturona de pele. E aí isso é muito regional, na realidade.
Então, o Knecht Ruprecht, ele pode ser esse cara aí só vestido de marrom, meio sujão, ou ele pode ser um Peltznickel, que é esse cara que é uma entidade, digamos assim, no meio entre o humanoide, que é o Knecht Ruprecht, e o total diabão, que é o Krampus. Então, o Peltznickel, ele fica meio que ali no meio. É interessante isso daí, e desse daí que tem a versão brasileira. Tanto que a gente tem aqui no Brasil, no sul, né, do país, a gente tem a Sociedade Peltznickel. E só uma pequena observação, sabe por que veio assim pra cá, Léo? Porque a maioria dos alemães que vieram pro Brasil como imigrantes, eles vêm do sul do Brasil. E o Peltznickel, ele é a versão que tem mais no sul. Então, eles trouxeram. O Krampus, lembra que eu falei pra vocês, né? Ele aparece bem mais no norte, primeiramente. Então é por isso que aqui no Brasil veio o Peltznickel, veio esse meio termo. O Peltznickel, ele tá, tipo, nessa parte, bem que tem bastante Alpes ali, nessa parte que seria a antiga Baviera, que é a Baviera hoje ali, onde tem Munique, um pouquinho pra baixo, que ele tá nessa região. Então é por isso que ele também veio para o Brasil, porque a maioria da galera dos alemães que vieram para o Brasil são do sul, né, da Alemanha. Eu fiquei curioso, isso eu não tinha encontrado, né, realmente da onde que ele tinha trazido, mas eu fiquei curioso, né, por que necessariamente esse, né, por que não o Krampus em si, ou qualquer um dos outros nomes e versões. Esse do Brasil, até, como falei, né, tem essa sociedade, que é lá de Guabiruba, se não me engano é da Santa Catarina. Segundo eles mesmos, né, no entardecer dos dias 6 e 24 de dezembro, ele, né, a criatura, sai das matas onde reside e invade as ruas de Guabiruba, né, para dar lição nas crianças que não se comportaram durante o ano, as melhores. E cobertos de folhas, barba de velho ou trapos de roupas escuras com chifres e máscaras, né, então isso daí tá aí utilizando essa cara mais assustadora mesmo, e carregando corrente. Isso que também você encontra em algumas representações do Krampus, né, também, ele com correntes em si, indo nos braços, né, e carregando correntes. E também com o chicote ou as varas, qual ele vai ajudando o Papai Noel ali. E é aquela ideia de estar ajudando, né, o São Nicolau a fazer o trabalho dele. Exatamente. Isso, né, uma vez eu falei sobre Irmãos Grimm e tal, e as versões bizarras, né, das histórias, que a gente não espera, porque a gente tem várias histórias do final feliz, né? Porque assim, todos esses mitos e tudo mais, eles vêm, obviamente, de uma época muito anterior ao que a gente colocaria como romantismo na literatura. E eu tô colocando esse romantismo entre muitas aspas, tá? Porque é o seguinte, antes desse movimento muito forte, a literatura e os contos e as pessoas, elas passavam a história da seguinte maneira: esse é o certo a se fazer. Se você sair da linha, beijos. Então é por isso que é muito normal que você tenha uma figura maravilhosa, entre aspas, que é o Nicolaus, que vem e traz um monte de coisas maravilhosas, mas se você for ruim, se lascou, meu amigo, você vai ter o Krampus e vai tomar chicotada, vai ser amarrado com a corrente, vai ser arrastado, vai ser colocado dentro do saco, vai apanhar do Krampus. Então, isso é muito comum. As pessoas esperam que isso aconteça, porque muito estranhamento do negócio do Krampus, do Knecht Ruprecht, é exatamente esse. Como assim uma pessoa tão boa tá andando uma pessoa tão ruim do lado, né? Então, assim, tem esse lance que as pessoas não entendem. Depois dessa parte, né, desse advento, entre muitas aspas, também do romantismo, como é que as histórias começam a ser contadas? Que são os contos que a gente lê hoje. Você sabe que você tem que fazer isso, esse é o certo, mas a pessoa tem um bom coração, ela não fez de propósito, então ela ganha uma segunda chance. Se você for analisar os contos, as versões que a gente lê hoje, são todas segundas chances que as pessoas ganharam, né? Mas o original não é, então por isso que ele é sanguinolento, gente que perde pé, gente que morre, adoidado. Então, por isso que não é, para a lenda, não é esquisito que você tenha uma figura tão benevolente, uma figura tão sanguinária do lado. Tipo, é normal. Se você for bom, você ganha coisas do Nicolau. Se você for ruim, vai apanhar do Krampus. Ponto.
E azar da pessoa, né? Eu sei que não mandou você ser... Ela sabia, exatamente, não foi por ela falta sabia. de aviso. Exato. Aqui no Brasil, interessante que tem, né, essa sociedade do Pels Nickel, né, é esse o nome em si da sociedade, e a criatura também leva esse nome, mas também por vezes é chamado de Pensinique. E aí você vê que é uma versão brasileira do nome, né? E foi transformando o nome até chegar em Pensinique. E aí seria também essa criatura, o Pensinique, digamos que seria ele é a versão realmente brasileira, né, nascida aqui, que é já com o nome, né, dado aqui mesmo. Mas, como falei, nomes ele tem vários, não só ele em si, mas, como falei, esses companheiros do São Nicolau, né, como a gente falou do Ruprecht, ele acaba tendo uma representação até diferente, né, com um outro personagem em si. Mas a gente tem o Pelsnickel, tem um que é com B, né, esse é Belsnickel, né, então você vê que vai mudando um pouquinho o nome deles, mas acaba fazendo a mesma referência. Tem um outro companheiro dele que não vi aqui na pauta, mas eu acabei procurando aqui as informações para complementar, que eu sempre achei bizarro desde a primeira vez que eu ouvi, que ele é conhecido como Zwarte Piet, que é o Black Pete ou Pedro Negro, que eu espero que não seja hoje em dia tão mais popular quanto era antes, porque ele é uma representação, mas assim, mesmo assim é bom a gente saber que já existiu, né, pra gente não repetir os erros do passado, que é para ser um outro companheiro do Nicolau, só que ele era para ser um mouro espanhol, que por algum motivo estava naquela região, e ele trazia numa sacola cheia de presentes para as criancinhas boas, e as criancinhas más ele colocava dentro desse mesmo saco depois que ele distribuía os presentes e levava de volta para a Espanha. E pelo fato dele ser um mouro espanhol, ele acabava sendo representado, né, por uma pessoa negra, ou muitas vezes, né, talvez pela não presença tão frequente de pessoas negras ali na região, eram por pessoas pintadas de negro, né, com blackface. Eu acho que não é nem só tanto por falta também, como falta de pessoas assim, mas também por falta de bom senso. De bom senso, né, daí eles faziam todas as representações mais caricatas e vergonhosas possíveis, e também, né, como essas outras criaturas, ele acabou sendo muito associado, né, com essa figura que vai trazer punição, né, para as crianças, né, mas parece que no último século isso tem diminuído um pouco, ele só virou uma figura um pouco mais caricata e mais amigável. Né? Às vezes é representado como um servo do Papai Noel, mais do que um companheiro. Vou dizer para você que na Alemanha ele quase não está mais lá. Porém, na Holanda existe uma grande discussão todos os anos, porque no Nicolaus da Holanda, ele, o Schwarze Peter, que é ao pé da letra é o Pedro Negro, né, como o Pablo falou, ele é tipo ele é um Minion. E aí tem uma discussão super grande todos os anos, porque as pessoas querem tirar isso, tá? Porque lá ele vem com o tal do Sinterklaas, né? Que é tipo Santa Claus, né? Ele vem junto com essa figura, que vem geralmente montada num cavalo, e eles vêm todos em volta, né? E tudo mais. E aí tem uma discussão muito grande, porque a galera fala, gente, isso é muito racista, hoje a gente tem que mudar, né? E tipo, na Holanda, eles dizem que o Schwarze Peter, ele é um escravo, e ele é africano. E aí existe inclusive uma professora lá também, de uma universidade, que também falou, olha, gente, a gente precisa mudar isso. E tem um monte de gente que não frequenta mais essas parades, assim, que também faz uma parade, porque acha que é um absurdo. Então, a gente não tem isso, pelo menos eu não vi, tá? E pelo que até onde eu sei, são pouquíssimas cidades que ainda tem essa figura, quando não tem mais na Alemanha, mas na Holanda ainda tem. E tem uma grande discussão sobre se isso deve continuar ou não.
Eu lembro porque, no geral, né, o Krampus e todos esses companheiros, assim, já conhecia eles, assim, mas não tinha, né, me aprofundado tanto aí como fiz aí pro episódio. Então, esse do Peter, eu achava que era uma coisa, assim, de representações antigas, na época em que ninguém pensaria, né, mal disso daí, que seria o padrão, né, mas não, eu fui vendo que é uma coisa que se manteve em alguns locais, caramba, tipo, como assim? Exatamente. E aí a discussão, né, para os holandeses, e depois eu posso até mandar fontes para vocês disso que eu tô falando, tá? A discussão dos holandeses é tipo, gente, isso não é um blackface, isso é uma máscara. Daí as pessoas falam, não, cara, isso não é uma máscara. Nunca foi uma máscara. Uma máscara foi o Krampus, né? Que você não tem como fazer, enfim. Então aí tem uma grande discussão de se isso deve continuar. Então, na Holanda, ele ainda é bastante, e ele aparece, ele é bastante forte. Mas na Alemanha, eu pessoalmente não vi. Eu só vi o Krampus. Pior que se isso daí se mantivesse na Alemanha, ia ser pior ainda. Então, né? Então, a gente precisa, tudo bem, os alemães passaram por tudo aquilo, né, meio que aprenderam, mas, gente, hoje eles exteriorizam o seu ódio de outras formas, tá? Eu não vou entrar nessa pauta porque não é do episódio, mas assim, pelo menos isso não tem. Aí entra naquela questão, aquela discussão de que, era um costume, mas aí então você vai estar forçando uma mudança, né, então vai estar acabando com esse costume, mas peraí, você também tá fazendo isso por questões sociais, né, atual aí, não é uma coisa que você pode deixar passar numa boa, né, e tem muitas vezes, não nesse caso em si eu não encontrei muitas defesas a isso, eu vejo muita questão de costumes, o pessoal ter essa coisa, não, mas pô, é uma tradição dali, né, e você tá querendo mudar, realmente mudam, né, não dá pra ficar mantendo isso, é muito bizarro você pensar de querer manter um festival com algo assim, né, uma festividade, eu acho meio estranho. Eu acho que é muito diferente da ideia do Krampus, por si só, né, da representação dele, que é uma coisa animalesca, né, você, sei lá, se você vai ofender alguém com aquilo lá, você vai ofender os outros demônios, assim, digamos assim, porque não representa nada em si, não vai passar a ideia, uma ideia errada. Natal é uma época bem feliz, né? E eu fico pensando, a ideia assim, a gente falou desses dos companheiros, né, em si, então a gente mostrou essas variações ali, que acaba, né, se tornando meio que outros personagens mesmo, mas o Krampus, propriamente dito, eu sempre quando eu vejo ele por ser alguém que é uma versão evil, né, do Papai Noel, uma versão pelo menos mais pesada assim, sempre me remeteu ao próprio Grinch, sabe, aquela ideia de um bicho, né, um ser feio ali, relacionado ao Natal e maléfico, né? A diferença é que do Krampus eles costumam colocar mais como um companheiro mesmo do Papai Noel, ajudando. É um personagem criado em 1985 num livro do Dr. Seuss. O Dr. Seuss é um autor infantil americano que criou um monte de personagens diferentes. E um deles foi o Grinch, dentro dessa história de que esse Grinch era um personagem que morava numa determinada vila e ele não gostava de ninguém. E ele queria acabar com o Natal porque ele não gostava que as pessoas fossem felizes no Natal. Mas ele também, o próprio Grinch era relacionado a uma outra história um pouco anterior do Charles Dickens, que ele escreve um conto de Natal, né, que é uma história de um velho rabugento que também não gosta de Natal e não gosta de ver as pessoas felizes no Natal, e aí ele acha que Natal é perda de tempo e de dinheiro, e aí ele acaba encontrando os três fantasmas, né, do Natal passado, presente e futuro, e ele acaba mudando de ideia e se arrependendo e acaba virando uma pessoa melhor no Natal. E é um pouco da história também do Grinch, né? Porque o Grinch, apesar dele tentar transformar e roubar o Natal e não deixar que as pessoas fiquem felizes, ele acaba se transformando no final e mudando de ideia. Mas você vê que interessante aí, você vê que ambos mostrou essa ideia do Natal, assim, do cara ser ruim ou não ser, né, da forma ideal ali tudo, mas no final,
né, ele se arrepende, ele percebe, não, o Natal tem importância, tudo bem, e aí fica, né, melhora. É o que a Ju tinha falado, né? Agora a gente põe dessa forma essas histórias, mas a do Krampus não tinha essa de vir te assustar e você vai se tornar uma pessoa melhor. Não, era a ideia de você vai sofrer pelo que você fez. Do Krampus é meio tipo, a cultura já ensina que se você não for bem, esse daqui é o resultado. Então aprenda e não cometa o seu erro. Essa é uma coisa que eu enquanto pesquisador dessa área e como psicólogo, eu tenho me questionado muito, porque assim, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que punição não resolve pra bosta nenhuma, só serve pra atrapalhar mais as coisas e deixar tudo muito mais difícil. Você diz então pra todo que o método do Krampus não funciona? Não. Mas por algum motivo que eu ainda desconheço, tem muita gente que acha que funciona, apesar de mesmo todas as evidências mostrarem que não. E durante basicamente toda a história da humanidade, a gente agiu desse jeito, mesmo não funcionando, né? Porque algum efeito teve, né? Sabe-se lá o que eles achavam como efeito positivo disso. Mas hoje em dia, muito por conta do avanço das ciências sociais, a gente vê que existem formas muito melhores de a gente atingir os objetivos pretendidos pelas punições, que é mudança de comportamento, que não envolve, né, ameaça de sequestro ou açoite de chicote ou vareta de... Né? Nem muito menos enganar quando, tipo, toma aqui de presente um pedaço de carvão. Então, existem formas melhores se você quer fazer com que sua criança se comporte de uma forma mais adequada durante o ano do que ameaçar, né, com agressões. E talvez, não sei o quanto, né, essas tradições tendem a mudar enquanto a nossa sociedade também vai mudando. Apesar disso, né, tanto é que a gente vê a presença do Zweitspitze, ele tem diminuído, porque a nossa sociedade tem ficado um pouco mais sensível a alguns desses temas. Espero que a nossa sociedade também fique um pouco mais sensível a esses temas de punição e violência voltadas a crianças. E talvez, né, eu fico pensando que uma alternativa a esse mito seja que talvez o Krampus, ao invés de ameaçar as crianças, ameace os pais das crianças. Tipo, sua criança está sendo mal criada, né? Então foi você que mal criou essa criança. Então você vai sofrer a punição por sua criança estar sendo mal criada. Então cuide da sua criança nesse próximo ano para você não ser punido, né, pelo Krampus, né? Ele não vai vir puxar seu pé e te assombrar com, sei lá, com mais boletos, talvez, né? Talvez uma coisa que... Que castigo horroroso, Pablo! Caramba, você foi muito cruel, cara. Foi muito bom. Né? Talvez seja uma coisa que traga um efeito, né, nessa época do Natal. Né? Daí deixa as crianças só brincando lá com as frutinhas, com as comidinhas, né? O chocolatinho, que eu acho bem mais divertido para as crianças. E aí o pai, ele, né, pensa duas vezes antes de criar a criança no resto do ano. Mas porque assim, eu particularmente eu acho essa questão da punição meio complicado, né? E até para adulto. Então se eu pudesse eliminar, eu também eliminaria de uma forma geral. Mas eu acho que a cultura em volta do Krampus, eu acho uma cultura muito legal para ser perdida, né? Só por uma questão de, né, vamos ser pessoas melhores. Então eu acho que dá pra gente transformar e trazer de uma forma que seja mais construtivo, pelo menos. Por mais que tenha essa questão aí da punição, eu acho que, comparando novamente com a questão do Peter, eu acho que é diferente, porque do Peter ele chega a ser... A própria representação dele é ofensiva. A mera imagem dele já não funciona, né? E do Krampus não, a imagem funciona muito bem. Funciona muito bem a imagem, né? E essa representação e todo esse lado mais selvagem da humanidade. Mas assim, a função geral do Krampus talvez pudesse ser redirecionada de uma forma um pouco mais construtiva. Porque eu realmente me incomoda muito, né? Você ter toda uma figura e toda uma tradição voltada para assustar a criança, né? Eu não acho que é uma... Né, até pro futuro da nossa humanidade, ter crianças, né, que sofreram traumas todo ano na época do Natal, não sei se é uma coisa muito saudável pra gente, não. Se a gente puder transformar, né, o mundo num lugar um pouco melhor, talvez a gente pudesse repensar um pouco mais isso. Mas o interessante dessa questão dessas representações, que assim, o Krampus, que ainda não, todos esses companheiros aí do Papai Noel, ele seria o mais assustador no sentido que, ele tem a aparência praticamente de um demônio ali, com chifres e tudo mais. E só que assim, ele é o mais, não sei, ao meu ver, assim, mais de boa no sentido assim,
que, beleza, ele é uma figura assustadora, um monstro em si, né? Só que nem o do Peter, é uma coisa errada. O conceito dele ali é errado. E você pega do outro lá, do Kenneth Ruprecht também, você para pra analisar, você começa a ficar meio assim, que ele tem uma representação meio tipo de um mendigo, muitas vezes. Então, tipo, sei lá, acho que o Papai Noel precisava de ajudante, saiu na rua e foi pegando gente ali pra ajudar ele, não sei, sabe? É muito... Olha, eu vou dar uma opinião impopular. Vamos lá. Eu acho que, na real, o grande culpado e o grande mauzão de tudo é o próprio Papai Noel ou São Nicolau. Com certeza. Por quê? É ele que dá a letra. Ele fala assim, pra esse aqui eu vou dar presente, mas aquele ali que neste Ruprecht, olha lá, vai lá, porque aquele ali não prestou. Então eu acho que, na real, o cabeça da gangue é o quem todo mundo acha que é bonzinho, entendeu? Porque eu até ia comentar outra coisa do Papai Noel, né? Que, tipo, além desses ajudantes que acompanham ele nas festas, né? A gente tem toda uma outra tradição que diz que ele tem toda uma outra série de ajudantes que faz os presentes, né? E que são os duendes, né? Os duendes, os elfos, sei lá como que você vai chamar. E que, se a gente for analisar bem, é basicamente trabalho escravo, né? Que ele tá fazendo ali uma linha de montagem. Não sei se eles recebem salário, se eles têm direito a férias, né, direitos trabalhistas, mas são criaturas que estão lá trabalhando para o Papai Noel poder receber toda a fama depois. Então, de fato, a gente vê que o Papai Noel... Enfim, tem que acabar o Papai Noel. Como diria Garotos Podres, Papai Noel, filho da puta. Porco capitalista. Presentei os ricos e cospe nos pobres. Exato. E aí, nesse sentido, eu acho que o Krampus poderia ficar, né, dentro dessa nova tradição de punir os pais das crianças que não vão pra escola, né, trazendo mais boleto. Tira Papai Noel, tira toda essa questão aí de brinquedos, essas coisas aí do Ruprecht, tudo, deixa só o Krampus e ele ameaçando os pais. Porque assim, eu fiquei pensando, né, que tipo de punição o Krampus poderia trazer pros pais? Né, tipo, vamos sequestrar os pais, daí os pais vão... Não, mas ele vai abandonar a criança, daí vai ser um pra criança também. Ou senão só vai ser desculpa, né, pro pai poder fugir de casa e na época do Natal e beber no bar e tipo, desculpa, fui sequestrado pelo Krampus. Só que não pior foi. Que isso ia gerar mesmo. Ia ter isso, com certeza. Mas talvez, né, o que de fato pudesse pesar mesmo pros pais pensarem duas vezes é mexer no bolso. Viu? O Krampus nesse ponto fica muito mais legal que o Papai Noel. Eu não sei porquê, eu acho que o Papai Noel é uma figura tão super valorizada. Bom, não sou mais criança, não ganho mais presente de Natal, então agora tendo a concordar com você. Aqui no Brasil ainda você tem umas tradições bem bizarras de Natal, né, que o Papai Noel ele fica, né, em shopping center e você faz fila pra falar com o Papai Noel, tirar foto, e daí você fala pro Papai Noel o que você quer de Natal. 90% das vezes o Papai Noel não traz o que você pede, porque você sempre pede coisas que não dá pra trazer. Papai Noel, eu quero um unicórnio. Exatamente. Né? Bom, vamos lá, trazer aqui meu pequeno pônei pra você. Mas era... Até já tinha falado um pouco no episódio do Papai Noel lá de Natais atrás, né? O quanto que essa imagem do Papai Noel foi muito desenhada pelo mercado. Daí a gente tem todo o Natal voltado para isso, que eu acho muito bizarro, né? Principalmente porque a gente só celebra o Natal dentro das sociedades cristãs porque supostamente é o nascimento de Jesus e tipo, né, o que tem a ver uma coisa com a outra, sabe? Sempre fica a rixa, né? Se o Natal é o dia do Papai Noel, é o dia de Cristo. Sempre fica um querendo pegar roubando a data do outro, tá assim mesmo. Mas isso que é interessante, você vê, o Papai Noel, ele é conhecido aí, mesmo que no mundo todo, de repente, em alguns locais não se comemore tanto em si, mas ele por ser comercial, ele é mundial. O Krampus, ele já é essa coisa folclórica das regiões ali, que ele tem se tornado mais conhecido, você pega aqui no Brasil vai ter, né, e no Sul, mas tem um histórico do porquê, né, de ter chegado até lá, nos Estados Unidos tem, assim, mas... Ele tem se tornado mais conhecido, eu vejo, com o passar do tempo, mas ele ainda tem esse quê folclórico bem, sabe? Não é uma coisa comercial. Que eu não duvido de, sei lá, de repente, alguns anos aí se torne isso, né? Alguém tente tirar dinheiro a partir da imagem do Krampus, né? Do ser humano não se duvida isso. Mas o Papai Noel, ele já é isso, né? Ele já é uma coisa capitalista. Isso daí já é uma posição minha já de adulto, né? O quanto que ainda vale a pena a gente investir nessas figuras
ou se a gente precisa reinventar elas. Né, eu acho que a gente pode tentar reinventar muitas tradições, né, talvez para mudar um pouco dessas imagens, escolher um outro velho barbudo de barba branca que é vermelho, né, no Natal, em vez do Papai Noel, sei lá, o Marx. E, né, porque mudar um pouco os ares, né? Em vez de promover o consumo e a troca de presentes, sei lá, promover, sei lá, consciência de classe. Segundo o Marx, os brinquedos seriam tudo dos duendes. Mas assim, dá pra gente repensar muita tradição bacana, né, nesse sentido. Até pensar, por exemplo, que em vez da criança esperar e ganhar um presente, ela poderia estar fazendo um brinquedo pra levar pra alguém que não tem, né? Que eu acho que, enfim, são novas tradições. A gente tá em época de pensar em novas tradições, né? Eu gosto dessas de novas tradições. Né? E aí a gente pode sempre, né, recuperar as partes mais legais dessas tradições antigas. Tem que manter o Krampus pelo menos no formato dele aí. Mesmo que ele não venha mais a açoitar os outros, né? Porque é algo um tanto quanto violento. O açoite, eu não vejo problema desde que ele seja bem direcionado. Como eu disse, né? Violência contra criança, a gente corta. Né? Porque assim, tem algumas pessoas que, né, não vejo muito mal, né, receber um açoitezinho. Mas assim, tem que ser bem direcionado. Vamos ver, talvez o Krampus tenha uma boa consciência aí de quem merece. Eu acabei de ter uma ideia aqui de uma coisa como a gente pode reinventar o Krampus de uma forma muito bem positiva. Ainda voltando para esse lado mais assustador. Tem muitas crianças que são vítimas de violência, já. Né? E isso já é uma realidade. Talvez o Krampus possa ser essa figura que vai acolher a criança que já é vítima de violência e vai tentar se vingar, por exemplo. Krampus justiceiro. Né? Ou seja, vai poder ouvir e acolher um Krampus aqui pra te ajudar. E a gente vai atrás desse adulto que não te fez bem, né? Que devia estar te protegendo e não te protegeu. Né? Como, por exemplo, já nos Estados Unidos tem grupos de motoqueiros que fazem isso, né? Que crianças que são vítimas de violência acabam sendo protegidos por esses motoqueiros, principalmente quando, né, elas ainda são ameaçadas ou precisam ir para testemunhar, ou, enfim, são pessoas que de fato vão ajudar. E eu fiquei pensando que talvez o Krampus pudesse assumir esse papel, né? Ainda no Natal, ainda em relação da criança, mas redirecionando toda essa questão. E ainda assim o Krampus poderia ser, né, uma figura muito positiva na nossa cultura. E manter assustador, né? Interessante, o Krampus justiceiro. Ele punia as crianças, agora ele vai punir quem violentou as crianças. Eu tô colocando pra vocês aí vários vídeos que eu tenho, várias figurinhas e tudo mais. Então, eu tô mandando os vídeos das cidades que eu presenciei a parada do Krampus, que eu vi mais em Graz. Em Graz é muito grande. Em Munique eu também vi. Em Munique tem esse vídeo que eu tô colocando pra vocês. E o Krampus bate nos adultos. Pablo, você vai adorar. Adorei isso. O Krampus senta a pua. Ele não tem um chicote, mas ele tem tipo uma vassourinha na mão. Esse eu mandei. E ele senta a pua em todos os adultos. É maravilhoso. Ele já chega perto do adulto, já atacando o negócio nas pernas do adulto. É maravilhoso. Muito bom. Eu acho que você vai gostar deste aqui. Cara, assim, outra coisa que eu fico pensando, né? Tem aquela tradição na Espanha, que é a corrida dos touros. As pessoas que vão lá, eles vão com o objetivo principal de se fuder, porque, né, não tem outro. Né, eles estão lá, eles vão ser atropelados, eles vão se machucar. Só que, tipo, eles fazem isso maltratando outro bicho. Por que não fazer isso com pessoas vestidas de Krampus? Tipo, você quer se fuder? Vem aqui que eu vou e bato em você. Sem problema nenhum. Ai, maravilhoso. E aí poupa os bichos, né? Não precisa disso também. Então a gente pode expandindo o Krampus pra poder substituir a coisa dos touros de Pamplona, né? Coloca lá os Krampus de Pamplona pra bater nas pessoas que querem apanhar. Acho digno. Você tem esse desejo, não é mesmo? Então nós vamos acolhê-lo. Mas é muito legal essas imagens que tem das procissões. O tamanho do chifre, meu. Mano, as fantasias são muito bonitas, assim, elas são muito bem feitas. E elas têm que ser bem feitas, porque a época é uma época muito fria. Então não dá pra eles fazerem uma fantasia muito boboca, porque eles morrem de frio, né, a galera que tá embaixo da... Então é um negócio muito bem feito. Aí mandei alguns vídeos aí que eu gosto, acho que dá pra ver bastante coisa. Tem uns outros ajudantes meio esquisitinhos também, junto com o Krampus e tal. Eu acho bem interessante esse tipo desse... É um folclore, né? Ali,
que aí marca bem, isso daí é uma coisa que eu já conhecia, né, há um bom tempo, como eu falei, né, o Krampus já ouvia falar há muito tempo, mas nunca tinha ido muito a fundo, mas comecei a conhecer o Krampus por essas imagens, esses vídeos desses festivais que tinham, né, assim, que chamam muita atenção. Apesar de alguns desses vídeos ele tá descendo a porrada nas pessoas, né, e ok, só de ter essa caracterização, tudo eu já acho muito interessante. E vendo todas essas tradições, né, e o quanto que a gente, né, acabou, a gente não tem tanto disso, né, fora da tradição germânica, fico pensando como que seria o nosso Natal se a Alemanha tivesse ganhado alguma das guerras mundiais e tivesse expandido sua influência pelo resto do mundo. Se a gente não teria mais disso. Não é um Natal mais assim, mais recheado dessas figuras tão caricatas. Apesar que eu acho que esse seria o menor dos problemas se ela tivesse ganho. Mas... Sim, eu fico pensando até por conta de algumas outras representações. Por exemplo, você tem o Homem do Castelo Alto, né, do Philip K. Dick, onde ele parte para supor que a Alemanha venceu a Segunda Guerra Mundial. Né? Mas eu não sei, eu não cheguei a ler também, não vi a série da Amazon. Mas eu fico me perguntando se ele explora isso daí, né? Essas tradições mais de base germânica, né? Daí fica até uma dica para quem gosta de escrever história alternativa, para explorar um pouco mais disso, né? Como é que, né? Já a gente aqui no Brasil, em vez de ter Papai Noel, a gente já tem um Krampus. Eu penso daquela ideia que eu acho que o que faz o Papai Noel ser... O que ajuda, né? Assim, o Papai Noel ser popularzão, assim, é esse lado comercial, né? Como eu falei aquela que eu comparei, né? O Papai Noel ele é algo comercial, o Krampus ele ainda tá no nível bem folclórico, né? Então por mais que a gente conheça ele aqui, tenha versões em vários países, fora até da Europa, ele é algo bem folclórico, a gente tem, mas a gente não vai ter tantas procissões assim. Vai ter mais aquela específica da sociedade lá no sul, lá na Santa Catarina, tudo mais. Mas é diferente dessa que é uma coisa mais até nacional. Agora, Papai Noel já é uma coisa do comércio, né? Então, enquanto tiver capitalismo, tem o Papai Noel. Acho que se alguma empresa, alguma coisa aí começar a capitalizar o Krampus, aí acho que eu não duvido dele se tornar ainda mais famoso. Mas eu agora com a popularização que a internet está dando, eu acho que isso já está acontecendo também, né? Já tem máscaras, já tem... Que eu sempre vejo, né, essas procissões, essas fotos, né, assim, dos eventos, e uma versão que eu vi, que aí não é diretamente do Krampus, é mais do Kenneth Ruprecht, né, que é o do The Office. Eu dei play aqui, eu não conheço The Office, tá, gente? Eu não assisto, mas eu já tô achando ótimo. Eu acho que é mais por holandês mesmo, porque lá também ele tem essa figura mais, tipo, uma cara mais de Wanderer, mas o Wanderer bem pobrinho, assim, bem sujinho, tipo... exatamente. Você vê um mendigão, né, o jeitão, né, com um barbão, tudo que esconde o rosto. Umas coisas na cabeça e tudo mais. Plantinhas na cabeça. Esse das plantas que eu vejo muitas representações assim, parece que é coberto de folha. Mas já adorei, tô vendo aqui no silencioso, já tô adorando. Vamos deixar o link aí também. Tem vários filmes aí de terror que usam a questão do Krampus, mas eu sinceramente não fiz questão de ver nenhum, porque você olha pra esse e já vê o nível. Acho que não vale a pena. Beleza, bom, nesse episódio então a gente falou aí do Krampus e mostrou até outras versões e outros companheiros que pra mim isso ainda não são companheiros realmente do Papai Noel, né, do São Nicolau, é outra coisa, deveria chamar, mas enfim, né, são chamados assim. Mas o Krampus ele é o mais famosão, né, em geral, principalmente pela imagem dele, por esses festivais e porque realmente é o mais legal ali, né, no estilão em si. Então é legal ver esse lado mais macabro aí do Natal. E, então, ouvintes, você já viu alguma desses festivais aí? Pode comentar, fica à vontade aí, a gente vai deixar alguns links, imagens e vídeos, né, disso daí. Mas agora a gente já finalizando, Pablo, tem mais alguma consideração? Não, assim, eu gosto bastante das tradições, gosto
mantê-las, mas eu acho que a gente não precisa estar vivendo todas elas, principalmente quando a gente sabe que a nossa cultura muda e tem muita coisa que dá para ser e precisa ser um pouco diferente, né? Só porque sempre foi feito assim não quer dizer que tem que continuar sendo desse jeito, né? Então se vocês gostam da imagem do Krampus, eu recomendo que vocês ajudem a repensar tudo isso, né? E qual que é o objetivo disso tudo, né, pra nossa vida. E como que a gente pode manter isso tudo de um jeito um pouco mais saudável. Eu gostei da ideia do Krampus trazer os boletos aí. Isso eu curti isso. Essa ideia foi genial. Não há nada que vai subir acima dessa ideia. Eu acho que a gente já tem que adotar. E também, eu acho que, além disso, a ideia do o Krampus ser o justiceiro da pessoa que, tipo, maltratou a criancinha, então agora eu vou fazer a sua vida um inferno. Eu amei, porque assim, a figura do Krampus me é muito linda, muito querida. Então eu já super vou pegar a sua sugestão, Pablo, vou redirecionar e vou fazer ele ser o justiceiro da criançada, vai ficar ótimo. Eu acho que é muito justo, porque daí a criança ela vai pegar uma figura, né, cultural, principalmente as crianças que acabam sofrendo, né? E a gente pode redirecionar isso pra uma coisa positiva, uma coisa boa, né? Vale a pena. E, bom, e você, Ju? Mais alguma consideração? Fica à vontade aí. Não, agora eu estou sonhando com o Krampus Justiceiro. Quero. Então, ótimo. Quero muito, adorei. Né, fazer que nem lá quando eu vi Monique dele tocando o chicotinho nos adultos mesmo. Tem que bater nos adultos. Então a gente fecha o episódio com essa de que realmente temos que evoluir o Krampus pra ele realmente se tornar um verdadeiro justiceiro aí e descer a porrada em quem realmente merece. Exato. São os pais.